Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem, todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Bem, hoje eu senti de fazer um vídeo referente à fé. Nós sabemos que este canal se refere à educação, evangelização e artes. E hoje eu escolhi a evangelização, porque Deus deu a ordem através do seu Filho amado Jesus Cristo, por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, ide por todo o mundo. Ouvi dizer que na Bíblia hebraica fala indo, quer dizer, ao passo que a gente vai andando, vai fazendo as nossas atividades, nosso trabalho, em quaisquer lugares, na família, na rua, a gente deve levar esse evangelho. Esse evangelho, tá? É a mesma Bíblia, olha, pela capa vocês podem ver que é a mesma Bíblia, Almeida Corrigida, tá, gente? É Almeida Corrigida, certo? É a mesma Bíblia. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, por intermédio do Espírito Santo, que me tocou há alguns dias para falar sobre a família. Mulheres sábias e varões valorosos, mulher sábia e varão valoroso. E por falar em mulher sábia e varão valoroso, a gente não pode se esquecer da família toda, incluir os filhos, certo? E então nós vamos começar aí no livro dos Provérbios, capítulo 14, o verso 1, onde está escrito: toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba e com as suas próprias mãos. Mas aqui não explica detalhadamente. Há algumas partes na Bíblia que fala da mulher sábia, aquela que fia com algodão, faz a linha para tecer o tecido e tal, mas não detalha o que é a mulher sábia. E hoje aqui, nesse vídeo, irei falar abaixo de Deus, porque eu orei antes e pedi a sabedoria dele para que eu viesse a falar sobre a família, como deve se comportar a família, o pai, a mãe, os filhos, a mulher, o homem, certo? As crianças, adolescentes, jovens, porque uma vez filho, nunca deixará de ser filho, certo? Filho é para toda a vida, certo, gente? Sem essa de dizer que é filho pequeno ou filho adulto, não. Filho é filho, pai é pai, mãe é mãe, certo? E Deus é Pai de todos, amém? O qual nós devemos ter uma grande referência, dar louvores e exaltar o seu santo nome onde quer que estejamos. Então aqui no versículo 14... no capítulo 14, no versículo 1, fala sobre a mulher sábia. A mulher sábia edifica a casa, certo? Depois a gente fala sobre isso, mas vamos ver onde está na Bíblia falando sobre o varão valoroso, né? Vamos ver na Bíblia onde está falando sobre o varão valoroso. No livro dos Juízes, capítulo 6, no capítulo 6 do livro dos Juízes, versículo, deixa-me ver direito aqui, versículo 12, isso mesmo, capítulo 6, versículo 12, diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então, quando Gideão foi recebido ali, foi visitado por um anjo do Senhor,
indicando como liderança de um exército para livrar Israel da perseguição dos midianitas. Gideão se achou pequeno demais, o menorzinho da sua família. Mas Deus, Ele não olha para o tamanho, Ele não olha para as equidades que nós temos, e sim, Ele olha para as nossas virtudes. Ele sabe o que nós somos capazes de fazer. Somente Deus sabe o que nós somos capazes de fazer nessa terra. Porque nem nós mesmos sabemos o que somos capazes. Só vamos saber no momento no qual precisamos agir diante de cada situação. Então Gideão, ele se achou fraco, diz: logo eu, Senhor, o menorzinho da casa, tipo da casa do meu pai, certo? O menorzinho, o menos dotado de equidades. Como que eu vou fazer isso? E aí Deus lhe deu os sinais através daquele anjo, de modo que ele veio a lutar e conseguir a vitória de Israel sobre os midianitas. Mas o que é realmente um varão valoroso? Vamos discutir o que é ser um varão valoroso e uma mulher sábia. Bem, lá no livro da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, capítulo 5, né? Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós vemos também falando sobre os deveres domésticos. Aí, a partir do verso 22 ao verso 25, nós vemos aqui falando sobre os deveres domésticos, certo? Onde diz assim, o capítulo 6, verso 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Nós temos que entendermos que cada um é forte de acordo com a sua natureza, ou fraco também de acordo com a sua natureza. Que natureza é essa? A natureza que fora dada por Deus. Nós sabemos que a mulher está abaixo do homem com relação a certas ações. Nós sabemos disso, que o homem ele tem mais capacidade para pegar peso, para resolver algumas coisas que as mulheres não estão aptas a resolverem. Não estou diminuindo de modo algum as mulheres, porque ao passo que o homem é o cabeça do lar, a mulher submissa ao homem, do mesmo modo, a mulher sábia edifica a casa, certo? Se a mulher for sábia, ela vai entender exatamente o que é um varão valoroso, que é o cabeça da família, o esposo, ao qual ela é sujeito, assim como todos estão sujeitos a Cristo, que é o nosso Senhor, Pai, que veio em verbo de carne, porque está escrito lá no livro de João, evangelista, no princípio era o verbo, a palavra. O verbo se fez carne, habitou entre os homens, Jesus. Depois, o verbo subiu ao céu, sofreu
tudo o que um homem não gostaria de padecer aqui na terra, de sofrer aqui na terra. Ele sofreu creio eu que desde que ele começou a se entender como pessoa, ele começou a sofrer ao ver o comportamento dos humanos, dos seus semelhantes aqui na terra. E por fim ele foi judiado, chicoteado, carregou uma cruz muito pesada por mim, por ti, e foi crucificado por nós. Carregou sobre si todos os nossos pecados. E por isso nós somos reconhecidos filhos de Deus por intermédio dele. Porque a princípio ele veio para os seus, diz a palavra, e depois ele mandou que fosse a todo mundo e pregasse esse evangelho para todos, sem exceção. Ele não disse, fulano é quem tem que ir, Beltrano é quem tem que ir, não. Ele deu a ordem para todas as pessoas irem e espalharem essa palavra, anunciarem o evangelho, porque essa palavra aqui transforma a vida, certo? Transforma, porque muda o comportamento das pessoas que não conseguiam se valorizarem. Transforma, a pessoa passa a ser uma pessoa melhor. Porque assim, irmã Ilza, veja bem, o varão valoroso, que é o homem, é aquele que tem as suas responsabilidades de cidadão da terra e cidadão do céu, certo? É aquele que reconhece que Deus é sobre todos. É aquele que louva o nome do Senhor, aquele que crê no Senhor por intermédio de Jesus Cristo. Mas é só isso, irmã? Por um lado porque quem crê em Jesus Cristo, em Deus por intermédio de Jesus Cristo, age, se comporta aqui na terra como um cidadão do céu e da terra. De que maneira? O homem, ele tem que ter responsabilidade. Se for um homem filho, responsabilidade de filho. Respeitar o seu pai, respeitar a sua mãe, respeitar as pessoas de um modo geral, certo? Ser uma pessoa boa já desde que começar a se entender como gente, porque isso é muito importante. É muito importante, certo? A criança de hoje será o homem de amanhã. Por isso que a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, e ele nunca se desviará dele. Que caminho é esse? Será que é só ensinar ir para a igreja feita de pedra, aquelas 4 paredes, se comportar lá dentro? Não. É ensinar este menino a ser obediente, a usar as coisas e colocar as coisas nos lugares, a respeitarem as pessoas de um modo geral, não só os mais velhos, mas respeitar as pessoas que estão à sua volta, cuidar bem do meio ambiente, seja das plantas, dos animais, das coisas inanimadas, como por exemplo uma parede, não rabiscar uma parede, não depredar um bem público, ter cuidado com a sua casa e ter cuidado, por exemplo, com a sua escola, como tem cuidado com a sua casa. Respeitar as pessoas lá fora, como deve respeitar também os seus pais, os seus irmãos, ou as pessoas que moram em sua casa, porque uma família, ela não é formada apenas por pais, mães e filhos, não. Todo mundo que mora ali em uma casa constitui uma família.
E a gente deve ensinar o menino, a menina, a respeitar as pessoas desde cedo e terem responsabilidades, impor limites às crianças. Vejamos que hoje as crianças estão focadas nas redes sociais, no celular, o tempo todo. É errado isso? É errado a criança estar o tempo todo no celular? Claro que sim. É errado a criança usar o celular? Não, não é errado. Mas os pais precisam impor limites aos seus filhos, impor limites a essas crianças, ter o horário certo para usar o celular, ter o horário certo para assistir TV, ter o horário certo para estudar, ter o horário certo para fazer a lição de casa, ter o horário certo para adorar a Deus, para orar, porque a gente não ora apenas no tempo feito por mão de homens, não. Qual era mesmo a igreja que Jacó congregava? Qual era mesmo a igreja que os filhos de Jacó congregavam? Não estou dizendo que é errado congregar, é correto, certo? Desde o momento que ali dentro da congregação você seja bem recebida, bem recebido como filho de Deus, como irmão verdadeiro, sem acepção. Não como filho adotivo, tá? Não como filho adotivo, tá? Porque uma vez batizado, a Bíblia diz que é um só batismo, que é uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não sei se eu falei na linguagem, aliás, na ordem cronológica, certo? Mas o que é um varão valoroso? É um esposo que cuida do seu lar, das suas responsabilidades. Mas é somente um esposo? Não, é como eu já falei. Desde a infância, a gente deve olhar desde a infância, porque o menino de hoje será o homem de amanhã, o adulto de amanhã. Então a gente precisa entender isso e criar nossos filhos com responsabilidade. Um varão valoroso, ele tem responsabilidade para com a sua esposa e seus filhos. Ele precisa trabalhar e não ficar esperando que pessoas lhe deem o pão de cada dia. Porque Deus deu a ordem para todos sobreviverem do suor do rosto. Não quero dizer que nós não devamos ajudar as pessoas. Pelo contrário, devemos sim ajudar as pessoas. Nós devemos sim contribuir para que todos possam viverem bem aqui nesta terra. Mas todos precisam terem a responsabilidade com a manutenção da sua despensa, do seu guarda-roupa, da sua água, certo? Quando eu falo na despensa, eu estou falando da alimentação, do que nos alimenta, daquilo que nos alimenta, certo? Ter a responsabilidade de encaminhar os seus filhos no caminho que devem andar, que é o caminho que Jesus veio nos ensinar, caminho da salvação. Porque a pessoa que anda de acordo com a vontade de Deus, ela faz tudo aquilo que agrada a Deus. Porque Jesus disse que não veio abrogar a lei e os profetas, mas ele veio ensinar a verdade, porque o povo estava todo perdido. Estava todo mundo no lamaçal, perdido no lamaçal de pecados. E ele veio nos ensinar a verdade sobre o reino de Deus. Aquilo que estavam ensinando, muitas vezes ensinando ao contrário do que Deus
revelou a Moisés, aos profetas. Ou muitas vezes estava sendo ensinado e o povo só ouvia, mas não escutava. Não praticava de acordo com o que ouviam dentro do templo, dentro das sinagogas. E então Jesus veio. Nasceu ali no judaísmo e morreu no judaísmo. Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus veio nos ensinar a verdade. Porque o povo estava totalmente perdido. O povo tinha se desviado. Apesar de ter ali o templo em Jerusalém, ter as sinagogas onde se pregava o Pentateuco, que são 5 livros, os primeiros livros da Bíblia. Apesar desse livro ser ensinado, o povo estava todo perdido. Diz a palavra que Deus olhou do alto para baixo e não viu um justo sequer. Quer dizer, ninguém estava sendo justificado mais pela fé. Então Jesus veio. Creio que Deus disse: agora é o jeito de eu enviar o meu filho unigênito. Eu preciso enviar. Porque nós sabemos que Jesus existiu. Sempre existiu. Ele não passou a existir quando ele nasceu ali do ventre de Maria. Não, Jesus sempre existiu. Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade sempre existiu e existirá de eternidade a eternidade. Então, é isso que é um varão valoroso, é um varão responsável, não apenas lá dentro de um templo de pedra, obedecendo às ordens de um líder, que diante de Deus será uma ovelha como todas as outras. Porque nós sabemos que essa hierarquia é apenas aqui na terra para uma sociedade mais organizada. Mas para Deus, vamos ser todos iguais. O que irá nos diferenciar serão as nossas ações aqui na terra. Portanto, é bom que nós venhamos a ser como foram os patriarcas, onde nós estivermos, que venhamos a erguer os nossos altares espirituais, porque Jesus disse à samaritana, onde é que nós iríamos adorar a Deus? Quando ela apontou para o monte e disse: meus pais adoravam a Deus ali naquele monte e em Jerusalém. E ele disse: haverá de chegar o dia no qual não adorarão mais a Deus, nem naquele monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. E já é chegada a hora. Não quero dizer com isso que seja proibido a gente congregar. Não, é muito bom congregar. A partir do momento que os congregados venham ser respeitados de maneira igual, tratados de maneira igual, como Jesus trata a todas as pessoas. Porque Jesus não fez acepção. Ele chamou até Judas de amigo. Mesmo sabendo quem era Judas, ele chamou Judas de amigo. E nós? Por que tratarmos mal uma pessoa que nunca nos fez mal? Porque fazemos acepção de pessoas, tratando uns com mais atenção do que outros. Tratando uns como filho legítimo e outros como filhos bastardos. Simplesmente porque foram batizados em outras igrejas. Que quem batiza é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem batiza é Deus. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda casa erguida para adorar a Deus recebe o nome de Deus. Eu não sou dona, ninguém é dono. O dono é Deus. Portanto, eu não posso ficar fazendo acepção de pessoas.
na casa que tem o nome do Senhor. Certo? Então, o que é o homem valoroso? É esse homem que tem responsabilidade de trabalhar para sustentar a sua família, certo? É que hoje também as mulheres já trabalham, então juntam os dois, como diz o ditado da humanidade, junta o útil ao agradável, o homem e a mulher, os dois trabalhando, tá? Combinando tudo direitinho para que em casa não haja falta de nenhum dos dois, para os filhos, e a falta também de um para com o outro, certo? O varão valoroso é aquele que trabalha para o seu sustento, o sustento da sua família, que cuida da sua esposa com amor, com carinho, dos seus filhos também, com amor, com carinho, lembrando que o cuidado com amor e com carinho não é passando a mão pela cabecinha ou dando tudo que a pessoa quer, não. Amor, não é isso. O amor, às vezes, tem que ter limite, impor limites, como foi falado antes sobre o celular ou sobre qualquer coisa, porque tudo em exagero é pecado. Se eu ficar o tempo todo lendo a palavra de Deus, eu vou estar pecando, porque eu não vou ter tempo de trabalhar no meu lar, ou trabalhar para trazer o sustento para o meu lar. Deus não quer que nós sejamos exagerados em nada. Mas o que é o varão valoroso também? Aquele que medita na palavra do Senhor e segue os ensinamentos que de Deus aqui que estão nesse livro. Por que eu digo os ensinamentos de Deus que estão nesse livro? Porque nem tudo que foi colocado aqui nesse livro é para a gente seguir. Quando Jesus disse, não há profeta com honra em sua terra, se fosse para ser verdade, é uma figura de linguagem isso aí, gente. Se fosse para ser verdade isso aí, ele não teria ido pregar a palavra em Nazaré. Ele não teria ido. Entretanto, ele foi. E depois que ele foi maltratado por seus conterrâneos, ele disse, é verdade, não há profeta com honra em sua terra. Isso é uma figura de linguagem, tipo ironia, tá, gente? É uma figura de linguagem. Não é pra gente achar que Jesus falou isso para ser a verdade realmente, certo? Eu comparo, como por exemplo, que nós vamos agora para falar sobre a mulher sábia, eu comparo com a mulher de Jó. Olha, muitos pregadores condenam demais a esposa de Jó, certo? Mas vamos nos colocar no lugar da esposa de Jó. A mulher acostumada com a boa vida, com muitas criadas, muitos empregados, porque o seu esposo tinha muitas herdades. Ele tinha também, ele construiu muitas coisas boas para si, para a sua família. Era um lar equilibrado, totalmente equilibrado, era um homem rico. Então ela era uma patroa rica. E de repente, Jó foi acometido de lepra, perdeu tudo que tinha, perdeu até os filhos. Coloquemo-nos no lugar dessa mulher, porque ela não abandonou Jó.
ela não abandonou Jó, certo? Ela apenas disse, vamos ver o que é que disse a mulher de Jó. Aqui no livro de Jó, nós vemos aqui no capítulo 1, no versículo 9, disse: então sua mulher, vendo Jó naquela agonia, se coçando até com caco de telha por causa da lepra, e creio eu que ali ele já tinha perdido tudo, perdeu filhos, perdeu suas filhas, então só não perdeu sua mulher, mas ela esteve ali ao lado dele todo o tempo. Não é fácil. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Foi no momento de angústia que ela falou aquilo. Imaginemos-nos nós, se Deus fosse nos castigar por tudo que nós falamos nos momentos de angústia, o que seria de nós? Aquela mulher permaneceu com Jó até o último momento, e ela estava angustiada, e ela viu sinceridade em Jó, ela não viu falsidade em Jó. Então, eu creio que Deus a perdoou tanto que Jó, após o seu sofrimento, Deus restituiu tudo na vida de Jó, estando Jó com a mesma mulher, a mesma esposa. Ela não abandonou Jó. Nós já vimos muitas histórias de homens e mulheres, tanto homem quanto mulher, que têm uma boa vida e depois um abandona o outro quando vem a ruína. A gente vê muito isso. Mas isso não aconteceu com a esposa de Jó. Ela apenas disse isso num momento de tribulação. Então, o que é a mulher sábia? Faltou sabedoria a ela nesse momento? Sim, mas ela estava num momento atribulado. Só que ela foi uma mulher sábia. Ela ficou com Jó até o último momento. Ela não desistiu de Jó. E nós precisamos ver isso. A mulher sábia é aquela que cuida bem do seu lar, apesar de ser uma mulher de oração, uma mulher firmada na palavra de Deus. Ela respeita o seu esposo, ela respeita os seus filhos, ela respeita a sociedade, ela não deixa o seu lar abandonado para ir cuidar de outros afazeres, porque o ministério do homem e da mulher começa em casa. Porque tanto o homem quanto a mulher não pode abandonar a sua família para sair por aí pregando a palavra de Deus. O ministério da mulher e do homem começa em casa. Se ele não exerce um bom ministério no seu lar, assim como ela também, se não exercer um bom ministério no seu lar, ela não serve para ser uma ministra da palavra de Deus. Hoje, a mulher também trabalha. O que é que o varão valoroso tem que fazer com essa mulher que também trabalha? Antigamente, o homem saía para a lida, a mulher ficava em casa e fazia de tudo. Ela fiava até a linha para fazer o tecido com algodão, plantava algodão, colhia e ali fiava, fazia o tecido para costurar roupa. Tudo isso ela fazia, apanhava água, apanhava lenha. Tudo isso ela fazia comida, certo? Mas a mulher ela foi ganhando espaço na sociedade. E hoje
uma mulher valorosa, comparada à mulher valorosa da época de Ana, da época de Penina, da época de Raquel, da época de Maria e de outras mulheres da Bíblia. Como que é a mulher valorosa nos dias de hoje? Ela concilia os trabalhos do seu trabalho profissional, o trabalho do lar, certo? Ainda que tenha alguém ajudando, e o cuidado com os filhos. E mais, ela não se esquece da palavra de Deus. Ela não se esquece de ler a palavra de Deus ou de ouvir a palavra de Deus apregoada por outra mulher ou homem de Deus. Não esquece de orar todos os dias e guarda em seu coração. Mas esse guardar não é apenas saber, é praticar. O que significa isso, irmã Ilza? É fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, com o que Jesus ensina no Sermão do Monte. Eu gosto muito do Sermão do Monte. Eu gosto de toda a Bíblia. Mas o Sermão do Monte é Jesus dando as instruções que nós devemos seguir aqui na terra para termos uma vida equilibrada, uma vida feliz, termos uma casa edificada sobre a rocha e não sobre a areia, que vem o vento, vem a tempestade, vem as águas e derruba. Nós precisamos estarmos fincados na palavra de Deus para sermos uma mulher valorosa, um homem valoroso e uma mulher sábia. A mulher sábia, ela cuida da casa, de manter sua casa organizada. Não é aquela casa com tudo brilhando, não precisa ser assim, porque Deus não aprova o exagero, certo? Mas tudo organizado, ter roupa limpa, por exemplo. Ter roupa limpa. Se a roupa precisa passar um ferrinho, passe o ferrinho na roupa. Se não precisa, coloque no lugar certo. Lave sua louça, suas panelas, faça sua comidinha. Ou se não tem tempo de fazer a comidinha, que consiga essa comidinha, compre, mas que não venha a faltar no seu lar, certo? Que não venha a faltar. Ainda que ela trabalhe. O homem do mesmo jeito tem que ajudar a esposa que trabalha. O trabalho de casa, hoje, da mulher, sabe, do varão valoroso, o trabalho doméstico tem que ser dividido. O homem precisa ajudar a sua esposa. Se não tem alguém para ajudar, um profissional do lar para ajudar, o esposo é quem tem que ajudá-la, porque ela está também trazendo coisas boas para casa. Ela está contribuindo com as despesas do mês, está contribuindo com as roupas. Os dois juntos estão construindo ali tudo que o lar precisa. Uma mulher valorosa e um homem, um varão valoroso e uma mulher sábia não tem tempo para tecer fuxicos a respeito do outro, a respeito dos seus irmãos, da sua vizinhança. Não tem tempo para isso. Ela está sempre ocupada. A mente dela está sempre ocupada. Ela não quer ser mais do que ninguém. Ela não quer se aparecer mais do que ninguém. Ela não quer ser melhor do que ninguém. Mas ela está sempre ocupada. Ela não tem tempo para sentar nas portas de rua falando da vida alheia. Ela pode sentar um pouquinho, se tiver um tempinho, para espairecer a sua mente, para descansar. Certo? Porque conversar também com alguém não arranca pedaço em ninguém. Mas tem que saber o que conversa. Nós temos que guardar a nossa língua. A Bíblia diz que coloca-se
bride, se não me engano. Eu não tenho costume com animais. Eu sei que é algo que coloca na boca do animal, certo? Por que nós não colocamos na nossa também? Para não sairmos por aí apontando um e outro, não. Deus manda cada um cuidar da sua vida. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. E tampouco a gente não deve sair por aí inventando coisas a respeito, imaginando coisas a respeito do nosso próximo e sairmos por aí detonando a vida do nosso próximo. Por quê? No dia do juízo, nós teremos que prestarmos conta a Deus de tudo. E como é? O que é que eu vou dizer ao Senhor que eu arruinei a vida do outro? Com a minha língua? Porque arruina. Se eu sair por aí falando mal do meu próximo, o meu próximo vai ser mal visto lá na frente por minha causa. Talvez alguém que precisa conseguir um emprego. Talvez alguém que precisa da confiança de alguém para trabalhar. Nós não podemos. Se nós não pudermos ajudar as pessoas, não vamos também aumentar os problemas delas. Porque Deus não é a favor disso. Deus não gosta disso. Certo? E quando fala na mulher sábia, no varão valoroso, a gente também tem que entender o lado dos filhos. Como foi falado no princípio. Filho é sempre filho e precisa respeitar os pais. E não apenas os pais. Respeitar todas as pessoas. Não importa a idade do pai, da mãe. Pai velhinho, mãe velhinha. É meu pai, é minha mãe. Eu preciso respeitá-lo. Eu preciso respeitá-la. Cuidou de mim. E ainda que não tivesse cuidado, você é filho, você é filha. E Deus irá lhe honrar grandemente, certo? Então, quando fala, a Bíblia é maravilhosa, tem todos os ensinamentos que nós precisamos. Acontece que muitas vezes nós precisamos de detalhes, para que esses detalhes venham mudar a nossa vida para melhor. Porque Evangelho é poder de Deus para transformar vidas. O que fazia coisa errada passa a não fazer mais. O que não cumpriu o seu dever passa a cumprir. E a gente precisa ensinar isso. Porque se não ensinar não adianta. Não adianta eu falar no varão valoroso e na mulher sábia e não dizer o que é uma mulher sábia, não dizer o que é um varão valoroso. A mulher sábia jamais irá deixar seus filhos na rua o tempo todo. Bem assim é o varão valoroso. Os dois não irão deixar seus filhos saírem sujos, sem tomarem banho. Não deixarão seus filhos na escola de qualquer jeito. Não, fazem parceria com a escola para que seus filhos venham a se saírem bem perante a sociedade terrena e perante a Deus. Porque não basta seus filhos serem comportados no templo de pedra e lá fora serem mal comportados. Lembrando que o exagero é pecado, certo? Se eu sou uma professora, uma mãe, eu não posso dar uma gargalhada bem alta? Ora, por que não? Eu não posso brincar com os meus alunos, eu tenho que andar séria. Não, não é assim. Deus não aprova o exagero. Deus requer de nós sinceridade com relação ao respeito. A mulher sábia respeita o seu esposo, respeita os seus filhos, respeita a sociedade. Mas isso não impede ela de brincar com ninguém, de sorrir.
certo? A mulher sábia não se vende para homem algum. Do mesmo jeito que o varão valoroso não se entrega a outra mulher que não seja sua esposa. Então isso precisa ser detalhado. A criança, olha o que diz aqui: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso honra, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Olha o que Deus promete ao filho que honra ao pai e à mãe. Uma vida longânima, vida longa e preciosa, valorosa. O filho que honra ao pai e à mãe aqui na terra, ele ou ela tem vida longa e vive bem os seus dias na terra, tem vida de qualidade. É mandamento do Senhor. Está aqui, na carta do apóstolo Paulo ao povo de Éfeso, aos Efésios, certo? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vem lá, para os pais, o 4 diz, o verso 4 do capítulo 6, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demoestação do Senhor. Por exemplo, chamou a atenção do seu filho, não fica retrucando todo o tempo, não. Salvo se ele fizer de novo. Se ele fizer de novo, peça sabedoria a Deus e saiba como agir. Mas nós somos exemplos para os nossos filhos. O pai, a mãe. Apesar deles pegarem muitos exemplos das pessoas lá fora. Mas a obrigação nossa é darmos bons exemplos para os nossos filhos, mesmo sabendo que eles podem pegar conselhos de fora. Aquele ditado que diz assim: tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha. Não é bem assim. Há filhos que obedecem aos pais, que seguem os exemplos dos pais. Mas há filhos que seguem os exemplos do mundo, pegam os conselhos do mundo. O que é que eu quero dizer com isso? O mundo lá fora, gente. Os conselhos de outras pessoas, tá? Não os exemplos do pai e da mãe. Não a forma que o pai e a mãe lhes ensinou em casa. Mas a obrigação nossa é fazer de acordo com a palavra de Deus. É ensinar aos nossos filhos o respeito, a não retribuir com a mesma moeda. Não é de Deus a retribuição com a mesma moeda. Às vezes a gente faz, mas não é permissão, não é da vontade de Deus. Certo? Porque também, muitas vezes, a gente se ira, certo? E é pela misericórdia que nós iremos ser salvos. Lembrando que a misericórdia também impõe limites a nós. Viu? Impõe limites. Nós precisamos sermos verdadeiros adoradores. Por exemplo, eu não estou aqui para me exaltar. Eu estou aqui para engrandecer o nome de Deus por intermédio de Jesus Cristo, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aquele que faz
para se engrandecer, para enricar, está agindo do mesmo jeito daqueles que pegaram as vestes de Jesus Cristo após a sua crucificação e rasgaram, dividiram-na em pedaços para vendê-la, porque as vestes de Jesus eram caríssimas. Quem vende a palavra de Deus está vendendo as vestes de Jesus, as vestes de Deus. Gente, olha, no princípio era o Verbo, está lá em João 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. E depois, o que aconteceu com o Verbo que se fez carne? Jesus Cristo. No princípio era a palavra, só a palavra. Certo, mas nós não tínhamos essa palavra assim. E nem ninguém que pregasse essa palavra para nós. Porque nós existíamos no plano divino, mas o mundo não existia. O mundo material não existia. Nós estávamos no plano divino. Porque nós estávamos planejados por Deus, creio eu. Então, no princípio, era a palavra, o Verbo, era o Verbo, que era a palavra. O Verbo se fez carne, Jesus Cristo, e veio à terra lá em Jerusalém, em Nazaré, por intermédio de Maria, de José, que aceitou ali. É a mensagem de Deus. Tudo deu certo. E Jesus nasceu ali de Maria, mas nós sabemos que foi por obra e graça do Espírito Santo. Então, Jesus veio, pregou. Creio que Jesus foi o homem que mais falou nesta terra, porque ele cumpriu o ministério dele em 3 anos apenas. Ele revelou todo o reino de Deus para a terra, porque o reino de Deus, ele não estava totalmente revelado, porque ele diz que veio para consertar o que se havia perdido. O povo estava todo na perdição, o mundo estava todo perdido. Ele veio consertar o que se havia perdido, porque não estavam fazendo a vontade de Deus, como Deus queria. Deus usou os profetas, usou várias pessoas, juízes, profetas, certo? Mas o povo não estava obedecendo a palavra de Deus, fazendo como Deus queria. E aí ele veio na pessoa de Jesus Cristo. E depois ele partiu e deixou para nós o reino, a palavra e o Espírito Santo para nos dar entendimento a respeito da palavra. Tanto que ele, quando esteve com os discípulos, ele disse no dia da ascensão: ficai-vos em Jerusalém, até que eu vos revistais com o Espírito Santo. Revestimento quer dizer o quê? É vestir de novo. Então havia pessoas antes que eram revestidas com o Espírito Santo, e depois o Espírito Santo deixou de atuar na terra e foi preciso Jesus vir para revestir a humanidade com o Espírito Santo. E eu espero que todos tenham entendido esta mensagem, que Deus, há dias que Deus me incomoda para apregoar esta mensagem aqui, mas eu estava assim, sem tempo, tá, de fazer uma pregação, porque eu estava apenas orando, lendo, muito trabalho, envolvida com a semana pedagógica, os trabalhos domésticos, preparativos para o trabalho e tal. Mas hoje Deus permitiu, e aí está a palavra. Espero que todos venham entendê-la,
certo? Em nome de Jesus Cristo. E fiquem aí, com o meu abraço e um beijo no coração de todos. E não esqueçam de curtir para que o YouTube passe esse vídeo, não para eu ganhar, eu não quero ganhar dinheiro não, gente. Quero não, viu? Eu quero que as pessoas ouçam a palavra de Deus, somente isso. Mas eu não viso ganhar dinheiro aqui não, viu? Deus me livre. Deus já me deu uma profissão para eu ganhar o meu sustento há muito tempo, e mesmo que eu não tivesse essa profissão, eu iria lutar para me sustentar e não vender a palavra de Deus, certo? Alguém pode até achar ruim o que eu estou falando aqui, mas eu não estou falando nada além da verdade, certo? E continue aí na graça e na paz de Cristo.